Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó. Esse horário é de Brasília e esse programa é do mundo inteiro, do planeta. Tá começando a sua revista radiofônica aqui pela Rede Jovem Pan. Várias notícias, né, do dia a dia aqui com a gente, o nosso bate-papo matinal, informação, entretenimento, prestação de serviço. Hoje o programa tá quente, hein? Estamos na terça-feira, 23 de fevereiro de 2016. Te convido a vir com a gente. Tô eu, Paulinha Carvalho. Oi, bom dia. Zé Armando Vanucci. Buenos dias, tudo bem? José Armando para os íntimos hispânicos. Ellen Brown, olha aqui. Buenas. E o nosso amigo Cláudio Tognoli. Muito acarajé no café. Olha, vamos falar sobre isso também? Anota essa daí pra gente falar do acarajé, né? Quero conversar com vocês sobre isso no programa de hoje, porque teve até reclamação quanto a esse nome. Vocês viram isso ou não? Teve reclamação, não gostaram, porque chamou acarajé. Vamos falar já já. Jovem Pan Morning Show. Vamos lá, meus amigos, e se eu te dissesse que o mundo tá mais chato por conta do chamado politicamente correto, que quer mudar o conceito do que é humor, do que é graça? Os machistas diriam que chato mesmo é a perda do poder político historicamente construído em desigualdades entre gêneros para a força política das mulheres solteiras americanas. Fato que faria Rihanna se deliciar em seus domínios de diva. Mas infelizmente tudo corre sério risco de não ser televisionado, pois o maior complexo televisivo brasileiro corre o risco de fechar as portas. Mas do que isso é importante? Quando a gente vê a frase "sou velha e gosto de sexo", Jane Fonda. Bom dia, meus amiguinhos. Vamos lá, começar com o Tognoli. Você acha que isso tudo é pra dizer... Olha, quem captou esse enigma... É um enigma. Sabe tudo que vai ter no programa de hoje. Porque teve um movimento negro na Bahia que reclamou do nome acarajé, que diz que isso estaria ferindo um preceito religioso, enfim, um elemento tradicional da religião do candomblé, o acarajé. Porque a operação, essa é a operação, a 23ª da Lava Jato, foi batizada de acarajé. Por conta de revelações e investigações que foram feitas na Bahia, tudo. Também não teria aí um exagero, no teu ponto de vista? É claro que tem um exagero. Agora, qualquer coisa que você ataque alguém tem a ver com elementos da cultura dessa pessoa. Quer dizer, escolher o acarajé propositadamente para acusar o bom povo baiano. Pelo amor de Deus, quantas operações da Polícia Federal já não tiveram nome de personagens bíblicos? E os donos de Lava Jato? Imagina se eu sou um Lava Jato. Senhor. Eu tenho que processar todo mundo, porque você está colocando em xeque o meu negócio. Todo mundo vai achar que Lava Jato é sinal de... dinheiro E se eu sujo? Vendo gasolina Petrobras e tem um Lava Jato? Nossa, aí você tá praticamente Pô, eu vou preso. processar. Não, você tá meio enquadrado mundo. aí. Eu tô enquadrado. Tá enquadrado. Tem que acabar com isso, pelo amor de Deus. Você sabe que tem uma coisa muito engraçada, que foi um papa... que papa que foi? O Papa Paulo VI. Uma vez foi um cara... Você sabe que na Itália se xinga muito, os caras falam qualquer coisa, falam assim, puta della Madonna, puta della Madonna. E um cara foi consertar um cano no Vaticano pro Paulo VI, e o cara falava, e não consertava o cano lá da pia dele. Puta della Madonna, puta. Aí o Paulo VI fala, pô, o senhor não poderia simplesmente falar merda? Então, a questão é a seguinte, o politicamente correto está invadindo até isso. Então eu vou colocar assim, se acarajé ofende o bom povo baiano, eu quero que todo mundo que tenha um posto de gasolina Petrobras e que tenha um Lava-Jato processem as autoridades. Faça um levante. Agora, só pra, em relação a isso, o acarajé veio nessa operação por causa da gíria que se usava ali, né, da propina. Foi isso, o não foi? O Thiago Muniz conversou com a gente. Exatamente, vinha da gíria que se usava ali dentro do esquema pra falar propina, da né? propina, né? Então, por isso veio o acarajé. Ellen, vamos seguir no papo aqui então, vamos falar então essa história da revista New York, a New York Magazine, que coloca lá em sua capa a matéria sobre as mulheres solteiras que ganham
força nos Estados Unidos, na verdade, adotam a posição de maior força política nos Estados Unidos. Quero saber se, na tua opinião, isso força uma adequação no discurso dos candidatos e o que querem essas mulheres, né? O que reivindicam essas mulheres. Vem forçando. Sabe que o Edgar tem uma visão de mundo que eu, em parte, concordo, que é essa coisa das ondas, né? Dos movimentos que, às vezes, você tá pensando uma coisa aqui no Brasil e, de repente, você vê lá na Austrália alguém fazendo aquele mesmo movimento, mas você nunca entrou em contato com aquela pessoa e isso tá rolando. Não vai falar do efeito borboleta, hein? Não, mas assim, isso existe, né? Por exemplo, a gente vem falando, e aqui no Morning Show a gente já debateu muitas vezes o movimento feminista e tudo mais. Por que isso tá acontecendo, né? Por que de uma hora para outra, de repente, isso virou pauta? Não é por acaso, as coisas começam a acontecer e no caso dos Estados Unidos fica bem evidente que é uma população de mulheres solteiras, independentes, aumentando muito. Muito do tipo, já sendo mais do que metade, se você pegar as mulheres casadas e as solteiras já são muito maior ali o que você tem de mulheres nessa população. E essas mulheres, evidentemente, são mulheres, diferentemente de outros movimentos dos direitos civis, os movimentos pós-guerra, não foi uma coisa coordenada politicamente, foi uma coisa que se consolidou. Quer dizer, não é que aconteceu, porque assim, esses movimentos todos colaboraram. Um rebote histórico também, exatamente, né? Colaboraram para isso. Mas é uma coisa que hoje está lá e não necessariamente é engajada politicamente, organizada politicamente. Então, mulheres solteiras, independentes, que se sustentam e tudo mais, que estão ganhando uma importância muito grande nos Estados Unidos pelo peso que elas têm. Na campanha de 2012, gente, elas já eram 23% do eleitorado, mas se a gente fosse para populações específicas, por exemplo, a afro-americana, já era 40% da população afro-americana, eram mulheres solteiras, 30% dos latinos, mulheres solteiras. Nos jovens, 1/3 dos jovens que votaram eram mulheres solteiras. Isso está fazendo com que os candidatos tenham que se reposicionar. Por quê? Porque essas mulheres têm ideias, em geral, mais progressistas e elas querem direitos como igualdade de salário, licença familiar remunerada. Então, elas acabam demandando esse tipo de coisa e os candidatos estão tendo que se mexer para isso, para atender esse tipo de mulher. Aí você vai me dizer, poxa, mas com esse movimento todo, a Hillary Clinton tá em muitos momentos em desvantagem com o Bernie Sanders, por exemplo, né? Por quê? Porque ele, justamente, tá sendo muito mais incisivo nessas propostas do que a Hillary, que é mais realista e mais até pessimista em relação a isso, né? Tinha até falado que a Hillary Clinton até tá escalando essas jovens estrelas, tipo Demi Lovato, que falam dessas mulheres empoderadas, Edgar, você que adora ela teve essa palavra, pra ter apelo maior com essas mulheres independentes. Paulo, quero lembrar uma frase de um dos maiores gênios que a cultura brasileira teve. Antes de eu falar quem é, vamos falar a frase. O melhor movimento que as mulheres fizeram até agora foi o dos quadris. Milor Fernandes. Se o Milor falasse isso hoje, ele ia pra cadeia? Olha, ele poderia Se o Limão tá indo pra... Ele poderia ir. Se o Limão tá indo a julgamento, imagine o Milor Fernandes. Mas aí, se for esse o motivo da cusparada do Chico nele, talvez tenha sido justa essa cusparada. Só pra misturar as coisas. A cusparada foi quando ele falou pro Chico, desconfio de todo idealista que lucra com seu ideal. Sim. Acabou, Ellen, vamos lá. Mais ou não? Acabou? Não, é isso, isso. É um registro que fica aí, então, pra essa mudança que aqui também tá rolando, né? Mais devagar, porque a gente é mais conservador, mas tá rolando também. Certo. Ô, José Armando, vem cá, cola aí, vamos conversar aqui sobre essa história aqui. Me explica direitinho. Ô Zé, quer dizer que estão dizendo por aí, olha, você vai confirmar ou não, hein, Zé? Se o maior complexo de produção televisiva do Brasil vai ser desativado, Zé Armando. O que é isso? Vão aposentar o projeto. Não, Como assim, gente? Mas não é uma cidade? E vão fazer novela onde, Zé Armando? Continua fazendo novela lá. O grande lance é o seguinte. O que aconteceu? O Projac foi construído... Ficou caro demais? Não, o Projac foi idealizado por quem? Foi idealizado pelo Boni. O Boni construiu para a Rede Globo, idealizou para a Globo, claro, ele e a equipe dele, todos esses profissionais idealizaram o segundo maior complexo de estúdios da América Latina. Só perde para a TV Azteca, mas que foi construído muito tempo depois. O Projac foi inaugurado em 95, o projeto é da década de 70. Schroeder é agora o novo diretor-geral da Globo. Como novo diretor-geral, ele falou assim, gente, esse negócio de Projac não dá certo. Vamos aposentar o Projac. Porque o Projac é um projeto Jacarepaguá. Não ficou nem o nome definitivo.
Só que todo Olha, mundo... Projac quer dizer isso. Projeto Jacarepaguá. Era um Achou que era projeto... um nome gringo, Não, né? era uma invenção. Não era. Projeto Jacarepaguá era isso. Era o projeto de um estúdio lá, né, de um complexo de estúdios lá em Jacarepaguá, um terreno que a Globo tinha, que gerou muita polêmica, porque gasta muita água, muita energia, aquelas coisas todas. É uma cidade à parte e tal. A Globo não vai desativar aquilo. Vai continuar, só que tá proibido falar Projac. Agora é Globo Studios. Então aposentaram o Projac. Ah, Zé. Eu É achei- sério. É que nem a É prefeitura. sério. muda A o ordem nome agora... do projeto e faz a mesma coisa. Gente, mesma eu achei coisa. que É que nem isso, mas não era só em política. repartição pública, Não, isso? isso acontece. Sabe por quê? Isso acontece muito em Muda o televisão. nome do programa Tem na social iniciativa e privada continua- também? Continua o mesmo, entendeu? É assim na política, assim no Zé, mundo você empresarial. fez pegadinha com todo Acaba mundo. o que aconteceu Não na fiz. gestão anterior, não vamos é, mais a falar notícia é isso. essa, o Projac vai ser aposentado. O nome, vão usar o nome Globo Studios, porque é mais moderno, porque é mais bonito, porque é internacional. É mais politicamente correto, Tonho. Ó, acabou de chegar um furinho aqui, quando o Edgar permitir, eu vou falar. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, Tonho Mari. Vamos? É o 56.009.009. Camisetinha, tá? Nossa caneca tá em produção aí, já encomendamos, vamos ver quando sai. Por enquanto é só a camiseta pra você participar. Só o que já é um grande presente, porque as pessoas estão mandando fotos aqui pra gente Gente, nas redes sociais, treinando com as superpoderes camisetas. essa camiseta. Esse crossfit aí, o que mais dá é a camiseta do Morning Não Show é? nessas academias de Lutas. crossfit. As pessoas estão, assim, outdoors ambulantes maravilhosos. Que do tema Morning Show. pensaremos hoje, Paulinha, do nosso conteúdo aqui pra estimular nossos ouvintes a interagirem aqui com a Teve gente? essa frase que nos marcou esta manhã. Jane Fonda, que disse... Disse. "Eu Sou velha e gosto de sexo. É Hã? isso. Eu sou novo e gosto de sexo. Você é novo? Eu sou novo. Aonde? Perto dela, eu sou novo. Ah, tá. Jogo dos 7 erros na frase de zero, mano, descubra. Ela é velha e gosta Eu de gosto de sexo, sexo. né? Ela falou... eu? Eu a até gente- acho novo. A gente aceitou. Agora a gente quer saber exatamente. O Zé Armando quase participou da brincadeira se não tivesse mentido. É porque É não assim, ele, eu sou ele o não é, nem quê? é novo e nem gosta de sexo, né? Não Você tá querendo sei, dizer. vocês que estão falando. A gente vai falar assim, ó. Eu sou, né? E gosto de... Isso aí. né? Complete, Você lembra? complete Eu a sou frase. jornalista e gosto de Ou é notícias. de aquela, Muito bem. aquela banda Suede. Suede? Eles têm uma música chamada Obsession. Tem um trechinho muito legal. Tudo é como sexo. Simples e complexo. Bonitinho, né? Suede, você foi fundo Poético, agora. poético. Ele cita os pops aqui, o Acho que eu não me... Tonholi. Os Tem uma coisinha rápida aqui. eruditos e os pops. Ó, quentinha. Qual que é o furo? O procurador-geral da Opa, República... peraí, então deixa eu mudar a trilha, peraí, a coisa, ó. Rapidinho, ó. O Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, acaba de entrar agora no auditório do Conselho Nacional do Ministério Público. E olha que engraçado, o Conselho vai julgar hoje a quem o Lula deve prestar depoimento em São Paulo. Ou seja, ele escolhe pra quem ele fala. Tipo, vou lá na igreja, quero escolher o padre XYZ4 pra confessar meus crimes. Não, só tem o padre 4, não serve, tem que ser o... Qual é, meu? Qual é? Aliás, o Thiago Muniz conversa com a gente no programa daqui a pouquinho sobre a chegada do Tá aqui. publicitário, marqueteiro o João Santana. Será que tinha plaquinha? Fica uma pessoa com Imagina. plaquinha no aeroporto esperando, assim, Acho que João. ele sai pelos fundos, né? Sai sem ninguém. Não, ele faz, o Thiago vai detalhar, mas é uma operação grande esse Daqui a negócio. pouco. Ó, agora 10h22, horário de Brasília. Vamos lá agora para uma oferta maravilhosa, aquela vontade de viajar, todo mundo louco no estúdio. Estamos trancados aqui para não fugir nesse momento. Olha lá a oferta. Passagem aérea São Paulo, Punta del Este e de volta. 4 noites no Conrad Resort e Cassino com café da manhã, mais translados a partir de R$ 2.942 ou 6 vezes de R$ 490. É isso mesmo. Você no Conrad Resort e Cassino em Punta del Este com pacote completo a partir de 6 vezes de R$ 490. E você ainda tem acesso livre ao spa. Pra relaxar, né, Edgar? Claro, essa viagem é ótima, né? As vendas são exclusivas por telefone, então ligue agora mesmo 0 prestadora 11 3124 0210, é a togotravel.com.br. Essa viagem é a boa, porque tem gente que viaja pra ser algemado na chegada. Acontece Aí também. não é nada bom isso, hein? O repórter Thiago Muniz, repórter aqui da Jovem Pan, tá no aeroporto de Guarulhos acompanhando a chegada do publicitário marqueteiro João Santana. Teve a prisão decretada
apurada aí pela Polícia Federal, que rastreou aí pagamentos com alto índice de ilegalidade, né? Supostamente, né, ilegais em conta secreta no exterior. Bom dia, Thiago. Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Eu falo do Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde por volta das 9h20 chegou o voo de carreira da companhia aérea Gol, vindo do Caribe, da República Dominicana, aqui para Guarulhos, que transportava, entre outras pessoas, o publicitário, marqueteiro João Santana e a esposa dele, Mônica. Eles estavam no país aí do Caribe porque coordenavam a campanha presidencial de um dos candidatos. Eles tiveram que sair do país às pressas, depois de decretada aí a prisão a partir da Operação Lava Jato, na verdade, a 23ª fase da Lava Jato, a Operação Acarajé, da qual nós falamos bastante ontem, um acarajé bastante quente e indigesto para muita gente. O João Santana teve a prisão temporária decretada por suspeita de receber propina da Petrobras como pagamento de serviços prestados ao PT. O voo chegou um pouco antecipado, ele tinha a chegada prevista para as 10 da manhã, a aeronave acabou pousando por volta das 9h20. Nós ouvimos alguns passageiros que estavam nesse mesmo voo e eles relatam que, no geral, foi um voo bastante tranquilo, sem maiores intercorrências, não havia agentes federais dentro da aeronave, somente depois do pouso é que eles receberam o João Santana e então o levaram. Ele está neste momento aqui na delegacia da Polícia Federal do aeroporto. Um desses passageiros é o publicitário Marcos Afonso, que conta aí que o voo transcorreu sem maiores dificuldades. Vamos ouvi-lo. Não teve nenhuma manifestação, eles vieram tranquilos no voo. Deu pra você ver o que eles fizeram durante o voo? Não, o usual, eles pareciam também estar tranquilos, não parecia ter nenhum nervosismo neles, mas só que eles ficaram um pouquinho mais à frente e saíram normalmente. Eles estavam só os dois e tinha mais gente? Tinha mais uma pessoa que eu não sei quem é também com eles. Homem, né? Um homem de terno eles também. Eles não vieram acompanhados de autoridade nenhuma, né? Não. Ninguém da Polícia Federal nem nada? Não. Eles, o casal, João Santana e Mônica, devem, depois de sair aqui de Guarulhos, ser transportados por um avião da própria Polícia Federal para o Paraná, para Curitiba, superintendência da polícia lá que coordena as ações da Operação Lava Jato. Essa outra pessoa que estava com o casal no avião era o advogado deles, que aí deve ir por meios próprios para o Paraná fazer a defesa. Essa 23ª fase da Operação Lava Jato recebe o nome de Acarajé, lembrando que é por este termo que os envolvidos tratavam o dinheiro dentro do âmbito de todas as discussões, de todas as tratativas. O relatório indica que a Odebrecht teria arcado com construção do Instituto Lula e outras propriedades pertencentes a Luiz Inácio Lula da Silva e, de acordo com os investigadores, a empreiteira deu dinheiro a João Santana por meio de uma conta secreta no exterior. A Polícia Federal cumpriu mandados em 3 estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, e também, entre outras pessoas, deteve o engenheiro Zui Skornik, representante do estaleiro Keppel-Fels. Então, continua aí a Lava Jato, a gente continua acompanhando a chegada efetiva de João Santana ao Brasil, já está por aqui e deve ser direcionado a Curitiba. Ô Thiago, esse tempo que ele fica, ele só fica aguardando para ser transportado ou ele já passa por alguma interrogatório, enfim, da polícia já aí enquanto espera? Na verdade, é exatamente isso que a gente está tentando apurar nesse momento, Edgar, porque eu lembro que quando nós tivemos a chegada do Henrique Isolato, que é um outro caso completamente diferente, mas que também teve que passar por aqui para depois ser transportado a Brasília, ele passou e fez exames aqui, exame de corpo de delito dentro aqui da delegacia do aeroporto. Neste momento, o João Santana e a esposa dele permanecem aqui dentro da delegacia, mas nós ainda estamos apurando para ver o que exatamente se trata a necessidade da presença dele por aqui ainda. O fato é que ele permanece aqui nas dependências da delegacia da Polícia Federal em Guarulhos. Bom, a gente tem uma alteração histórica importante. Sob Getúlio Vargas, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Sob JK foi Brasília. E sob Lula e Dilma, Curitiba. Ô Thiago, sinta-se à vontade para entrar e a hora que você tiver alguma novidade a respeito dessa chegada do publicitário, marqueteiro João Santana, para falar pra gente, dá um alô que a gente entra no ar direto. Obrigado, viu, Thiago? Pode deixar, Edgar, eu que agradeço. Agora 10h32, horário de Brasília. Vamos embora pro Rio de Janeiro conversar com o nosso destemido repórter Rodrigo Viga. Bom dia, meu camarada.
Fala, garoto. Tá tranquilo, tá maneiro, tá favorável. E aí, garoto? Beleza, como é que você tá? Tu manja essa desse MC aí? É, Tá eu já tranquilo, me. tá maneiro. A Paulinha me atualiza sobre essas bobagens que andam por aí. Pois é, vamos falar de coisa séria, né, de show? Ela ficou brava comigo, viu? Ah, Fez Vamos falar de fez- coisa séria de show. Ô, vem cá, você tá falando de Saquarema, eu quero saber. Rapaz, certamente você conhece a fera. Você já deve ter cruzado com ele em alguma oportunidade, né? Figuraça. Figuraça, aça. Bota aí aça nisso, meu É camarada. o nosso Mick Jagger brasileiro que já fez um rally rola com Janis Joplin. Esse cara merece todo o meu respeito. Pois é, o cara... daqui a pouco eu conto as histórias amorosas dele. Ele foi amigo de Janis Joplin, teve romances, Jimi Hendrix, enfim. Estamos falando do Serguei. Sabe quantos anos ele tá, Edgar? Putz, 70 e lá vai pedrada. Errou, rapaz. 82 anos de idade. 82, Maria. 82 anos de Nossa, idade tem o gente. Serguei. Enfim, continua com aquele shape ainda, aquela prancha fininha, com aquelas rubas já, enfim, enxertada por alguns cabelos, não se sabe se naturais ou não naturais, enfim, mas continua uma figuraça animado, tem o seu museu na cidade de Saquarema, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, amigo da galera do surf, da galera do rock and roll, tá tranquilo, tá maneiro, isso aí, Edgar. Enfim, amigo dessa galera toda, só que ele tá numa pindaíba danada, viu, Ele tá Edgar? doente, né, o Serguei? Tá doente. O Serguei, desculpa te interromper, Viga. O Serguei é o cara mais bem-humorado. Eu sigo o Serguei no Twitter. Ele tem umas frases muito, muito legais. Ele é muito bem-humorado. Inclusive, ele fez uma reivindicação dizendo que os Rolling Stones deveriam ir ao Museu do Rock, alguma coisa parecida em Saquarema, alguma coisa assim. Rapaz, o tempo ia fechar em Saquarema, imagina. Mick Jagger, homem da boca grande. Eu Serguei, homem de outras atuações memoráveis, enfim. Saquarema ia ser pequeno, ia ser antes e depois de Serguei barra Mick Jagger. Mas enfim, ele tá numa pindaíba danada, Edgar. Ele chegou aos 82 anos de idade, com essa debilidade de saúde, essa fragilidade de saúde e com pouca grana. Ele recebe R$ 888 de aposentadoria e mais uma ajuda da Prefeitura de Saquarema, porque o Serguei, mal ou bem, tenta manter o museu do rock and roll brasileiro ali na sua casa em Saquarema, na região dos Lagos. Só que ele recebe 1.200 pratas, mais 888, vamos lá, R$ 2.088. Mas ele diz que está gastando só com remédio mais da metade disso. Por isso, a rapaziada de Saquarema, a galera do rock and roll está se mobilizando para dar uma força, dar uma ajuda financeira ao nosso grande roqueiro de 82 anos de idade, e ele mantém um bom humor. É o bom humor, meu caro Edgar. Disse que está na pindaíba, mas continua namorando. Se nas doações vierem cartelas de diamante azul, ele aceita, Edgar. Ele também, como disse Jane Fonda, tá velho, mas gosta de sexo, Serguei. Rapaz, aí é fonda, né, Edgar? Valeu, Viga. Obrigado. Valeu. Viu? Um abraço pra você. Diamante azul, camarada. Diamante azul. Ó, eu acho que poderia ter uma ajuda mesmo, um incentivo, inclusive do governo do Rio de Janeiro, porque Saquarema foi palco de um cenário roqueiro na década de 70 com bandas como Vimana, festivais acontecendo, bandas brasileiras que estavam ali surgindo ainda, um movimento incipiente do rock brasileiro. Eu tenho certeza que tem vários... Eu não conheço o museu ali do rock, do Serguei, ainda gostaria de conhecer para saber melhor que itens que ele... Mas será que é um museu necessário? Não, eu acho que é um museu que conta um pouco a história do movimento do rock dentro do Brasil. Eu acho por isso só já importante. Agora, vamos lá, vamos dar uma força pro Serguei aí, pessoal. Você que tá ouvindo aí, ele tá precisando, você viu o que o Viga falou? Vamos lá, que a gente vai agora? Bom, da Taylor Swift? Do Serguei para a Taylor Swift. Paulinha? Não. É isso mesmo? É muita gente É envolvida muita nessa gente. baderna, hein? Tá bom, vamos pôr um fundo mais pop. Vai. Põe um fundo pop aí, porque... Ou pode pôr um judiciário, vou chamar aqui o Tonholi pra me ajudar. Porque é um caso sério que tá acontecendo, Não, porque, entendeu? A gente tá acompanhando esse caso da Kisha já faz mais de um ano, né, Edgar? Aquela história de que ela veio a público dizendo que o Dr. Luke, que seria o produtor dela, dos hits dela... Hits de quanto tempo mesmo, gente? Faz uns 3 anos que a Kisha não lança nada. Mas enfim, o problema seria esse. Ela alega que o cara, durante a carreira dela, teria drogado ela, teria estuprado ela, entre outras acusações. E aí ela veio a público pra falar tudo isso. Rolou o julgamento, barabarabá. E no julgamento o que acontece é que o Dr. Luke foi inocentado das acusações.
E aquele site TMZ, inclusive, conseguiu vazar lá as transcrições onde a juíza perguntava diretamente, tipo, você foi de alguma forma drogada pelo cara? E ela dizia, não. Você foi... E ela dizia, não. Então, por exemplo, tem esse lado, é o lado do cara, que diz, sou inocente. E o lado dela que continua insistindo que ela foi, sim, abusada. E que ela não vai fazer música com a gravadora do cara, porque o contrato é com a gravadora do cara, e o que o cara alega é que ela joga tudo isso pra conseguir fugir do contrato. Essa semana, a juíza disse o seguinte, querida, você vai ter que respeitar o contrato. Né? E aí, o que aconteceu? Tem muita gente apoiando a Kisha. Um monte de gente dizendo que se ela realmente foi abusada, que as pessoas deviam apoiá-la, que as pessoas deviam se manifestar. E aí veio a Taylor Swift e doou $250 mil pra Kisha poder se sustentar, já que ela não vai mais poder fazer música. Kisha meio tá igual ser gay. Só Kisha que tá ganhando lá. $250 mil da Taylor Swift, quase R$1 milhão. Enfim, aí, o que aconteceu? Todo mundo, nossa, Taylor, fofa, doou aí o dinheiro. Aí, o que acontece? A mãe da Kisha agradeceu, obrigada, querida, vamos sobreviver com isso. Veio a Demi Lovato e disse, muito fácil doar um dinheiro, mas na hora de falar do assunto doído, do abuso, de se expor, não fala nada. Fica lá no seu castelinho, né? Gente, e aí mas as pessoas estão brigando por causa disso. As celebridades, as mulheres celebridades, estão divididas entre apoiar Kisha, ficar quieto e uma enfiar o dedo na cara da outra. Esse Dr. Luke, olha, até a Lady Gaga, uma vez que falou que foi abusada, o advogado da Kisha foi na internet e falou, quem será que abusou a Lady Gaga? Deu a entender que era esse era a mesma cara. pessoa. Ele entrou na justiça e ganhou de novo. Então, assim, a gente não sabe. De acordo com a justiça, não aconteceu nada. Não aconteceu esse abuso. Ela não vai poder sair do acordo com a gravadora. Agora, de acordo com a fofoca do Twitter, Free Kisha. Dinheiro para a Kisha. Tá bom, 250 O detalhe é mil o dólares pra seguinte, Kisha. certamente ela pegou um chicaneiro, um mau advogado, inventou tudo isso para poder romper o contrato. Isso se chama no direito brasileiro litigância de má-fé. Você já entra na justiça para melar o meio-campo. É óbvio que se ela tivesse alguma prova do que ela falou, o cara já estava na cadeia. Mas é que abuso é difícil de você provar, né, gente? Não é assim também. Com o a prova não é essa. o Mike Tyson foi no Omni Hotel de Atlanta, foi provado. Tá bom. Não, mas é meio essa discussão que o Tonholi falou mesmo. Ninguém sabe o que é. Na justiça foi decidido que ela não vai poder sair da gravadora. Então, pronto. Kisha, 3 anos sem música, tá bom, parece beleza. que vai ser mais tempo. Tá bom. Edgar não tem a bode, ela é famosa, tá bom, querido. fechou. 10h44, horário de Brasília. Ô, Paula. Agora você quer falar comigo de novo? Você não ficou brava comigo não, né? Não, imagina, eu só tô acabando com você no Esse Twitter. papo A hora que você entrar no chato Twitter, você vai seu ficar aí. chocado. Vó, me conta aqui, ó. O Viber, aqui as pessoas querem saber qual é o tema de hoje pra participar. No Twitter eles já estão respondendo, né? No Twitter tem muita gente respondendo. É tipo um complete a frase, gente. É. Eu sou Simples assim. tal pessoa. Por exemplo, olha essa A Jenny, pessoa. peraí, a Jenny Fonda diz o seguinte: Falou. tem 78 anos a Jenny Fonda, falou assim: eu sou velha e gosto de sexo. Gosto de sexo. Por exemplo, o Davidson Augusto, uma pessoa humilde do Twitter, disse: eu sou lindo e maravilhoso e gosto de fazer piadas. Mickey disse: eu sou da roça e não gosto de música sertaneja. Mas ele também falou outras coisas Ele um pouco falou mais outras pesadas. coisas também, viu? né? Tem uma foto meio É que não complicada, dá, tá viu? censurado. Tudo Só bem, quem tem o contato Twitter pra maiores. é pra maiores de 18. Só no Morning mas Night. Na mensagem. Esse nick aí, se encontrar a Mini. No Morning Deep Web. É na Deep Web do Morning proibidão. Show, é. Mas você que vai ligar para o nosso Viber 56.009 e contar o que você é e do que você gosta, seja criativo, porque a criatividade é o que vai te dar um E prêmio não Morning puxar Show. saquismo. Ó, o Leandro mudou um pouquinho a frase, ele disse o seguinte, ó, tô no trampo, o meu amigo me pergunta por que você está ouvindo este programa. Aí ele responde, porque sou fã, tenho mais de 40 e gosto de sexo.
Olha, tudo isso misturou tudo. Aliás, por falar em Tô no Trampo, gente, a gente vai começar aqui uma campanha oficial que é a Semana do Chefe na PAN. Vários ouvintes aqui têm que ouvir escondidos de seus chefes no trabalho JP Morning Show. Isso Portanto, acontece. nós vamos fazer aqui uma campanha, nós vamos engajar os chefes e isso passará a ser um horário na sua empresa, pra você poder ouvir o JP Morning Show e produzir Indique seu mais. chefe. Tem gente que fica com a janelinha ali, ó, minimizada, o trampo ali, o foninho de ouvido, ó, mandando bala, ouvindo tudo. Fica tranquilo, tamo com você, hein, ó. Cumplicidade absoluta, hein? A gente não vai contar. Sigilo total. Então mandem aí, por favor, hein? Olha essa pessoa, eu sou casada e gosto da minha sogra longe da minha casa. Gente, Super Eu não vou sincera, falar o hein? nome dela para não pegar mal, tá bom, Ângela? E tem mais gente, o Wesley Ribeiro, eu sou homem e amo os Minions. Eu não sabia que os homens não podiam gostar dos Minions, mas tudo bem. Os Armando Vamos também não participar. podia, né? Olha Como lá. é que eles fazem? Pode gostar. Pois é. mim, por favor. Vamos falar sério aqui, Ellen. Você vê, né? Vamos, esse caso gente, aí vamos. do Charlie Sheen, né? Anunciar que é isso que a gente soro ia falar? positivo. Achei que era outra coisa que a gente ia falar, mas tudo bem. tudo bem. Acabou fazendo muita gente ir se informar, né? Querer se informar sobre a AIDS, né? Exatamente, acabou. Gente, a gente até acho que fez uma discussão aqui, né? Será que o artista deve se engajar? Se um artista deve ir a público, enfim, botar posições e tudo mais? O que aconteceu? No final do ano passado, o Charlie Sheen foi a público e disse que era HIV positivo, contou a história dele, por quanto tempo ele teve que esconder isso, que ele inclusive teve que subornar algumas pessoas, porque elas faziam chantagens com ele, dizendo, e aí, né? Eu tô sabendo e vou a público falar isso aí. Algumas prostitutas com quem ele transou e tudo mais. O que aconteceu? Depois de ele ter ido a público, os pesquisadores descobriram que mais de quase 3 milhões de pesquisas a mais na internet sobre temas como HIV, AIDS, aumentaram, então, essas buscas em termos relativos à doença. Ou seja, no momento em que ele veio a público e que deu visibilidade a esse tipo de coisa, isso acabou ampliando a curiosidade das pessoas para saber mais sobre o assunto, o que acaba, de certa forma, ajudando na prevenção. Afinal de contas, a gente não pode esquecer que como a gente passou daquela fase grandona de pânico em relação à AIDS, porque as pessoas conseguem viver melhor, porque tem os coquetéis, muita gente esqueceu que tem que se prevenir. Esse tipo de ação, esse tipo de atitude, além de exigir uma certa coragem do artista, acaba estimulando coisas desse tipo, ou seja, as pessoas estão procurando muito mais informações sobre o tema, segundo o levantamento feito aqui em algumas redes e sites de busca ao longo do final do ano passado. Mas é o que acontece com as novelas, às vezes, né, Edgar? Que esses temas são levantados. Agora a Pérez adora fazer isso, Qualquer né? tema levantado acaba aumentando a procura Em pelo outras assunto. áreas artísticas também. Ele falou ontem aqui do Roger Waters. O engajamento o artista tem o livre-arbítrio de optar ou não por se engajar. Eu acho que é válido o engajamento dele. É o que ele quer fazer, ele é livre pra se engajar. Eu queria lembrar uma barbaridade tipo Charlie Sheen, aquele filósofo tão cantado e louvado pelas esquerdas, o Michel Foucault, que fez o famoso livro História da Loucura. Quando ele pegou AIDS em 84, você sabe quantas pessoas ele contaminou? 283. E a frase de um dos maiores pensadores que a gente teve, olha que enlouquecido, falou assim: a última fronteira da vida é surfar a morte. Falou isso quando ele visitou o Brasil. Então, o que o Charlie Sheen fez é café pequeno perto do que fez um dos maiores filósofos da humanidade. Vale lembrar, isso não se mistura com o que ele escreveu. Uma coisa é o homem, outra coisa é a obra. Será? Será? Não, eu acho que é. Vamos lá, olha, reportagem, aproveitar, Tonholi, reportagem do jornal britânico The Independent afirma que autoridades brasileiras estão manipulando esses dados sobre o Zika vírus. Isso já é, em si, um problema complexo de saúde, porque a microcefalia oriunda, não, era o pesticida, não é. Aí começam as teorias de conspiração em cima disso. O que o Zika vírus causa, quais são as doenças desencadeadas a partir do contágio e do contato com o vírus. E agora essa do Independent, Tonholi. Olha, eu queria explicar para o ouvinte que tem uma sacanagemzinha que a gente usa no jornalismo para não ser processado, é você colocar uma interrogação no título. O Carlos Lacerda fazia muito isso, então ele fala assim, o Ed foi visto andando em frente ao MASP às 2 da manhã.
o que ele estaria fazendo? Interrogação. Esse é o lacerdismo. Então, tem uma matéria gigante no Independent londrino hoje, que é assim, ó. Estariam as autoridades brasileiras manipulando os dados do Zika? Interrogação. Bom, ele deixou na interrogação para não se comprometer com nada, mas ao longo da grande reportagem, que foi escrita pelo James Huertas, correspondente do Independent em Recife, ele entrevista um monte de gente falando peremptoriamente que as autoridades ali do Recife não estão cuidando, que elas estão deixando de fazer exames, que fazem exames pela metade, que os doutores não estão atendendo bem. Então a reportagem, apesar de ela ter essa sacanagem que nós jornalistas usamos no título que é interrogação, ela é afirmativa, sim, e traz um monte de declarações atestando de que dados do Zika são manipulados em Recife. Bastante grave, viu? Tá no Independent. Vale lembrar que um pouquinho antes disso, já a comunidade de cientistas internacionais veio a público dizer o seguinte, que o Brasil estava dificultando muito dados e amostras sobre o vírus Zika para que a comunidade internacional pudesse fazer pesquisas. Então, nós já estaríamos fazendo essa dificuldade para que outros países pudessem estudar e pesquisar e tudo mais. Então, isso já veio antes a público. E agora vem, então, essa omissão de tratamento que também é retratada hoje em reportagem. Agora então, eu faço uma provocação aqui. Isso não estaria ligado à desqualificação do Brasil nessa área? Ao despreparo do Brasil em lidar com problemas como esse? Mas não sei se não somos tão Porque, assim, despreparados. Eu não sei assim. se também essa coisa de achar que existe uma, entre aspas, maldade em manipular dados para ficar bem na foto, entendeu? Com a comunidade médica internacional. Eu acho que é mais uma questão de natureza própria de despreparo do Brasil. Mas justamente por também. a gente ser um país tropical e ter esse tipo de problemas, nós temos bons profissionais, em tese, preparados a lidar com coisas desse jeito. Nós temos um bom know-how. Então eu acho que há uma maldade. Não tem a ver com isso, Tem a ver com a própria falta de condição do Brasil em gerir esses problemas que acontecem mesmo. Em todas as áreas. Essa é uma questão de saúde que atinge a população toda do Brasil. Mas a questão dos números que a Paulinha falou é muito séria. Nós temos... aqui não se faz pesquisa quantitativa. A gente não tem, a gente não levanta números sobre absolutamente nada. E também quando você quer, você mexe nesses números, isso que eu ia falar. A microcefalia é 33, taca pra 31 que você tira um monte de gente. Bota o número qualquer lá. Olha, você vai... Número, você lê do jeito que você quer e você joga do jeito que você quer. Não é exato, não, viu? Olha, eu quero lembrar uma coisa que por causa desses dados de Petrolão e etc., a nossa imagem, é óbvio, tô falando uma obviedade, está contaminada lá fora. Então, na cabeça dos gringos, o Brasil manipula tudo. Se os caras fizeram isso com a Petrobras, por que não fariam com o mosquito? E eu queria lembrar de uma frase que o ex-embaixador americano-brasileiro Melvin Levitsky falou em 1997, pouco antes do Bill Clinton fazer uma viagem para cá. Ele falou, não adianta, a corrupção no Brasil é endêmica, está no DNA do Brasil. E o ex-embaixador americano Melvin Levitsky teve que fazer um pedido formal de desculpas, senão o Bill Clinton poderia sofrer revés aqui. Conclusão, o Melvin Levitsky estava certo. A nossa corrupção é endêmica. Eu acho muito natural que o gringo que tá vendo o que é o Petrolão, fala, se fazem isso com a maior empresa brasileira, por que não faria com o pobre mosquito? E isso poderia, como você sugeriu no começo da tua fala aí, também gerar um problema até diplomático, se eles não colocam a interrogação no título da matéria entre Brasil e o lacerdismo pra fugir do projeto. Ô, Zé Armando. Chora. Vamos falar de números manipulados da audiência ou não? O que mais? Você sabe que a audiência é outra coisa também que você manipula, todo mundo cresce. Você chega no final do mês, você pega lá a planilha, aí assim, a Globo fala, nós crescemos 30%, a Record, nós crescemos 40%, o SBT, nós crescemos 20%. Cada um olha os números como lhes convém. Porque você faz as contas. Você sabe que tem um macete na televisão que é o seguinte...
até onde eu me conheço, a programação é 24 horas. Você tem no horário da madrugada a Record investindo, o SBT investindo na religião, na igreja. Não, aí a Record, a Band e tal, eles vão Record, naquelas coisas de a própria Rede TV, colocam uma programação religiosa ali. Então, essas TVs ignoram a madrugada e a Globo e o SBT trabalham com a madrugada, porque formam uma média. Você pega o Hora 1 ali, o Hora 1 dá 4, 5 pontos, ajuda na média geral da Globo. O Danilo Gentili dá 4 pontos, mais ou menos, ajuda na média da SBT. E aí, quando vão se fazer? Alguém criou a bendita média dia, tirando a madrugada. Então, o dia só vai da manhã, tarde e noite. Esquece a madrugada. Para outros, ainda... Amanhã começa às 7 horas, porque das 6 às 7 não é horário comercial. Não, ninguém... Já tem jornal, já tem revista eletrônica, mas vamos ignorar. Então, assim, cada executivo trabalha com um número para você puxar. Não, nós crescemos aqui. Aí quando você olha, compara uma planilha com a outra, todo mundo cresceu ou todo mundo caiu. O número é assim. Agora, ó, em relação... A regra do jogo, que tem alguns números interessantes, a audiência subiu, e aí a Mora Maltner reuniu ali o elenco e falou assim, ó, seguinte, a partir de agora é sigilo total, calem a boca sobre a reta final da novela. Por quê? Porque eles começaram a receber já os últimos blocos de capítulos. Tem mais 15 capítulos aí pela frente. E eles, a ideia é manter tudo em sigilo. E a ameaça é o seguinte, claro que não é uma ameaça oficial ali, mas muito velada, ó. Se você abrir a boca, a gente descobrir que vazou por você... Não tá escalado na minha próxima novela, não, viu? Pensa bem o que você vai fazer por aí. Pois, podia usar o Tonholi, que tem amigos no elenco da novela, pra contar pra gente esses furos, Tonholi. Que novela? A regra do jogo, pô. Você não tem amigos no elenco ali? Tem vários. Amigo do pai. Olha, não... Até tomo umas coisinhas lá com o pessoal. Isso virou tabu, eu não sei se eu posso falar isso aqui de novo. Ontem eu já dei o meu backlash ali. Tá bom. Mas tudo bem, olha, até foi bonitinho, eu vi depois. A única coisa que ele falou é que eu bati a cabeça no ônibus. Vamos ouvir aqui antes de ir pro break. Eu tenho aqui rapidinho, ó, uma sonora do Viber. Uma só. Bom dia, galera. Eu sou o Jonatas de Serra Negra. Eu sou ouvinte da Jovem Pan e gosto de escutar Morning Show. Aí, garoto! Morning Show? É agora... outro programa. 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Aros, eu sei que você tá ligado nessa campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti, mas você sabia que é justamente em casa que começa a batalha? Eu sabia, Paulinha, por isso que em casa tá todo mundo atento aos mínimos detalhes, ralos, vasos de planta, caixa d'água, até mesmo na bandeja do ar-condicionado. Eu também. E sabe o que é que eu fiquei sabendo e descobri que é muito importante? O quê, hein? Não basta só esvaziar o recipiente pronto. Para o serviço ser bem feito e ter a garantia de que os ovos dos mosquitos vão ser eliminados, o importante é esfregar com uma buchinha, daquelas que a gente usa na cozinha, sabe, Aros? Olha só, eu não sabia disso, hein? Vou repassar essa dica. Pode repassar. E o combate ao Aedes aegypti é um dever de todos. Todos contra o Aedes aegypti. Governo do Estado de São Paulo. Volto a dizer, os direitos trabalhistas serão respeitados. É nosso compromisso com a nação. O projeto foi 100% aprovado pela equipe responsável por analisar o impacto ambiental na área. Veja bem, vamos implantar medidas que farão o país voltar a crescer e se tornar a nação de todos. Verdade. Não adianta se esconder. Jovem Pan. E olha, pra gente ouvir, Paulinha, manda aí a pergunta. Na verdade é um complete a frase, né? A frase. Eu sou... E gosto de... Ó, o Paulo Andrade aqui no Twitter diz o seguinte, olha, eu sou o PT e amo o Cláudio Tonholi. Aê! É isso aí que o Brasil precisa, minha gente. Eu vou contratar você pra ator da regra do jogo. Olha aí. Ó, vamos pro Viber então, tem mais uma sonora pra gente ouvir aqui. Bom dia, aqui é a Thalita Queijo de Brasília. Olha ela aí. E a minha frase é o seguinte... Eu sou pobre e gosto de dinheiro, querido. Quem não, né? Thalita Queijo de Brasília também. Sou pobre e adoro um dinheirinho.
Ó, diga-se, Você né, só vai botar ela? oportunamente, dinheirinho justo, honesto. Ed. Trabalhado, suado. Tem mais aí, Paulinha, do Não, Twitter? no Twitter tem pessoas muito maravilhosas participando, inclusive pessoas vegans que têm saudades de comer bacon. Né? As pessoas estão fazendo confessionário, mas o Álvaro César Dollins mandou uma foto incrível aqui pro nosso Twitter. Em vez de processar os limões, de criar monstros a respeito dessa história da propaganda, ele fez uma limonada e postou foto pra gente aqui no Twitter. Você vê que a hashtag Morning Show, Edgar, tem de tudo, viu? E isso que é bom, né? Tem mais aí? Lê aí mais uma pra gente. Peraí, calma, é que tá muito contaminado aqui, ó. Eu sou brasileiro e gosto de pagar juros altos. Será? Diz Wagner Moreira. Eu sou brasileiro e não gosto de pagar impostos. Não, eu até pago imposto, mas gostaria que eles fossem bem aplicados. Como eles não aplicam, não levam tudo. Tiago Cunha diz, eu sou pobre, gosto de marcas internacionais. Parabéns, não vai comprar nada esse ano com esse dólar. E tem, bom, enfim, eu falei aqui o pessoal vegan e tem muito mais gente. Participem aqui, hashtag JP Morning Show. Boa, olha, agora abrimos espaço aqui no nosso programa para ela, que é uma rainha. Nós vamos falar com uma rainha agora, e ela sabe disso. A dona da banca. A dona da banca. Zé. Ela é a dona da banca. Cidade. É a cor da cidade. Ela o canto da cidade. Sabe por quê? Estamos na linha com Daniela Mercury. Daniela, que prazer falar com você. Bom dia. Bom dia, Zé Armando. Bom dia, Paula, Ellen, Edgar. É uma polícia aí, né? Opa! Cláudio. Bom dia. Você acabou de chegar... Você tá falando com a gente do carro ainda, Daniela. Você acabou de chegar em São Paulo? Não, eu tô no caminho, eu tô no Ceará. Nossa! Você tá falando com a gente do Ceará. Esse país é uma loucura enorme, né? Eu tô sempre viajando. Eu fico mais fora de casa do que em casa. A gente pergunta, onde é que você vive? Eu digo, no avião. No avião. Ô, Daniela, o que a gente deve saber sobre esse show? Você tá com um show voz e violão. Você é notoriamente uma pessoa, da banda, do trio elétrico, do carnaval, ali apoiada com uns decibéis lá em cima, sendo acompanhada por uma banda. E agora, põe tudo no chão, num show minimalista com você cantando um violão. E aí? Pois é, São Paulo. Eu fiz essa invenção. Eu brinco dizendo que a Rainha Má, que é a personagem desse novo disco, que fez a maldição da voz de violão. Ouvi todas as canções de axé, perceber as letras, as melodias e fazê-las virarem MPB definitivamente, né? Na verdade, todos nós somos MPB e tem, obviamente, várias canções, mas o principal do show é Ilê Pérola Negra, O Mais Belo dos Belos, Por Amor ao Ilê, Swing da Cor, Música de Rua, Canto da Cidade, todas essas canções com voz e violão. É muito bonito e é uma oportunidade de estar mais próxima do público, assim, mais íntima, né? Porque teatro é sempre bem impessoal. Eu não sei porque o trio elétrico também eu já tornei impessoal, mas é um jeito de ficar com menos pessoas, com mais calma, conversar, contar histórias. É um show que as pessoas riem muito, porque eu descobri que eu sou engraçada. Eu conto histórias da minha carreira, da minha vida, e cada canção acaba me lembrando de várias situações em que eu vivi. Outro dia eu contei, por exemplo, que Chitãozinho ganhou um tubarão de presente e eu ganhei um cavalo. Como isso? Pois é, ele me disse que ganhou de presente um tubarão. E eu ganhei um cavalo numa feira do interior de São Paulo. E eu não sabia o que fazer com o cavalo, porque eu não tenho fazenda. Aí eu disse a ele, que tal a gente trocar? Eu levo o tubarão pra Bahia e jogo no mar. E você fica com o cavalo na sua fazenda. E eu que achei que a minha ovelhinha era estranha quando eu ganhei numa rifa, viu? Foi, né? Daniela, deixa eu te perguntar, você vem com esse show que você tá fazendo aí uma pegada que você falou, talvez posso dizer um pouco mais intimista? Posso? É intimista. Eu não sou muito intimista, né, gente? Mas eu danço, eu não tenho banquinho. Não faz muita diferença estar com violão para o espetáculo em si, porque eu entro dançando, eu danço o show inteiro, né? Um pouquinho mais calma, na verdade, menos rítmico,
né? Mas é bem animado, alegre, engraçado, emocionante, porque eu tenho chance de cantar também, Paulinha, como os nossos pais, canções que fazem parte da minha vida e que contam um pouco de quem eu sou como pessoa. E eu fico curiosa de saber, Daniela, acho que os ouvintes aqui também ficam, porque, enfim, todo mundo acompanha a sua carreira desde sempre. Você esteve aqui também em São Paulo, no Carnaval, e eu vi as fotos na minha timeline de todas as redes sociais dos seus shows aqui no Carnaval, fotos muito coloridas. Desde que você veio a público e assumiu seu casamento com a Malu e tudo mais, eu tenho a sensação de que esse público LGBT te abraçou. Isso de alguma forma muda a sua postura de carreira? Ou é a mesma coisa? Você sentiu esse abraço desse público também quando você vem a público e torna público seu casamento com a Malu? Sabe o que aconteceu, Paula? Na verdade, o meu casamento com a Malu virou um pouco assim, uma história de conto de fadas, né? Uma linda mulher, Romeu e Julieta, um amor impossível, um amor improvável, que sobreviveu a todas as dificuldades, né? E isso inspirou muita gente a buscar algo mais importante na sua vida. Eu acho que muitos amigos de casais, de homem e de mulher, se separaram e resolveram buscar o amor da vida deles. Gente que mudou de profissão, são tantos depoimentos, testemunhos, de gente que tomou coragem de fazer alguma coisa que tinha que tomar coragem e não tomava, sabe? E principalmente o amor, nosso amor inspirou muita gente. Os casais do mesmo sexo, obviamente, se sentiram mais livres para falar sobre assuntos sociais, e isso aproximou várias famílias, isso quebrou muito gelo, isso mudou o padrão das pessoas. É óbvio que elas tinham um afeto por mim, muita gente se aproximou porque me acha uma mulher corajosa, e isso foi inspirador para muita coisa. Daniela, assim, tem uma perguntinha para você. Eu não sinto a diferença de mais ou menos público, porque até eu não faço teste de sexualidade para quem entra no show, nunca fiz, né? Então eu não sei com quem que a pessoa namora. Então assim, mas virei um ícone da comunidade LGBT, inclusive eu e Malu nos tornamos campeãs mundiais da ONU, né, na luta LGBT, e a campanha principal mundial é feita por mim e por ela. Ô Daniela, tem uma pergunta pra você. Musicalmente, a gente, apesar do senhor Sérgio Buarque de Holanda falar que o Brasil é o lugar do homem cordial, quando se fala em música, o Brasil costuma não ser nada cordial. Vale lembrar que quando Tom Jobim e o Dick Farney começaram a carreira, criticavam eles por terem nomes americanos. Vale lembrar que o Chico Buarque promoveu uma passeata contra a guitarra elétrica. Vale lembrar, por exemplo, agora saindo da música, Miranda sofreu horrores. Os baianos hoje estão indignados. E mesmo você, né, Daniela Mercury, quando levou música eletrônica para os trios na Bahia, foi bastante criticada. Quando colocou o piano de cauda, etc. Agora eu queria te perguntar uma coisa. Saí da Bahia. Você o povo já torceu o nariz pra mim lá também. Você inspirou o teu nome no Fred Mercury do Queen. Você não sofreu nenhum revés por ser uma típica representante? É meu nome pessoal mesmo. O meu nome. Agora eu brinco com ele, eu brinco dizendo que era meu primo. Sim. Na verdade, Fred, meu primo Fred. Seu primo. Ele é que não tinha o nome Mercury oficial. O meu é mesmo meu, né? Você podia meu pôr nome, uma na verdade, é Mercury, né? Mercury. Podia pôr uma do Queen no teu repertório de voz e violão. E você ter mudado o acento tônico de Mercury para Mercury, a baianidade profunda nunca te... Podia cantar Lova. Ué, não, canta agora. Não, canta. Vou até tirar o PG aqui. Tira, deixa a capela. Vamos lá. Ai, não. Por favor, vai. Ô, Daniela, então, olha, você tá com um show dia 25 e 26, agora no Teatro Net, em São Paulo. Sim, quinta e sexta-feira, é isso? Pois é, vocês vão lá pra ver as histórias que eu vou contar, aí você vai e faz a provocação. Tem um momento, inclusive,
e nobre vagabundo, que eu convido a plateia a se manifestar com textos poéticos, com algum texto filosófico, com algum pensamento que queira jogar no ar. Eu digo assim, todos são um pouco artistas e várias pessoas participam, é muito divertido. Eu, na verdade, faço um show interativo, é um show divertido, alegre, vibrante e emocionante, porque as canções são muito fortes, né? São canções que estão no imaginário coletivo. Eu, por exemplo, faço Protéstolo de um faraó em blues, né? Eu faço umas inversões, assim, muito diferentes. E isso gera uma curiosidade nas pessoas que estão habituadas a ouvir a tua música dentro de um formato, né? Você pegar e brincar, mexer, ousar mexer. E não prestam atenção às letras, usualmente, né? Porque a pessoa está dançando e muita gente não presta atenção à letra. Então, muitos depoimentos, muitas pessoas disseram, puxa, além de eu me emocionar, eu percebi o sentido das letras que você canta há muitos anos, né? Então, assim, são outros olhares. Eu acho que quando você é pequeno, você veste a roupa que a mãe manda, né? Quando você é adolescente, você veste a roupa do ídolo. Quando você vira adulto, você começa a vestir uma roupa que tem mais sua cara. E quando você fica sábio, você pode até ficar sem roupa. Então, voz, violão e a capa do disco dizem isso. A sabedoria faz com que as pessoas olhem a alma. E é essa provocação do voz e violão, né? Verem um pouquinho mais dessa artista que já tem uma carreira de alguns anos no Brasil. Sou eu. Agora, Daniela, o Canto da Cidade ainda te persegue e está no repertório ou não? Porque tem aquele hit que, né, todo mundo pede. A gente gosta, Daniela, eu gosto do Canto da Cidade. Eu adoro, mas é minha composição. A Canto da Cidade me persegue. As pessoas adoram, se emocionam e é quase inevitável tê-la no show. Eu já passei muitos anos sem cantar, mas nos últimos anos eu voltei a cantá-la muito. É curioso, é gostoso ver. Eu me lembro que quando saiu o clipe na MTV, que a gente tocava esse clipe que nem água, tocava direto. Foi o primeiro clipe brasileiro da MTV. Foi o teu primeiro hit também, né, Daniela? Assim, como o que estourou no Brasil, primeiro foi o Swing da Cor. Foi o Swing da Cor, Eu não tinha gravado Canto da Cidade ainda. Uhum. Quando eu fiz o MASP, eu não tinha música, eu não cantava música. Não me abandone. É verdade. Não me desespere. Tá vendo? Ficar sem você. Tá vendo? Depois veio Alegria Agora, para amanhã. Alegria agora e depois de amanhã. Digo que minha alegria era o sonho dos tropicalistas, né? Então, que eu sou a encarnação do desejo tropicalista de liberdade, democracia e de alegria. Ainda que eu não tenha essa alegria toda, mas eu canto alegria porque eu preciso dela, né? Legal. Olha, Daniela, eu queria te agradecer. Daniela Mercury conversando com a gente aqui no Morning Show. Um bom show pra você. E olha, por favor, vem aqui ao vivo no estúdio pra você conversar e ficar um programa inteiro com a gente, né? Combinado. Aí vou contar as histórias engraçadas pra vocês. Tá ótimo. E vou falar do meu primo, Fred Mercury. Você vai fazer uma versão com o seu primo, a gente põe ele aqui, vai ser uma holografia dele, vai ser maravilhoso. Com certeza. Ele vai ficar emocionado, vai ser emocionante. E se alguém gritar, canta Love of My Life, foi a Paulinha no show, viu, Daniela? Paulinha, eu tô lhe esperando. Beijo, Hélio, beijo de Gar, beijo, Cláudio. Beijo. É você que me acompanha em todos os momentos de carreira. Ficou ruim a ligação. Queria mandar um beijo pra telefonia do Brasil. Ô, Daniela, bom, se você estiver ouvindo a gente, obrigado, tudo de bom. Bom show pra você. Deixa eu passar o serviço aqui. Daniela Mercury, voz e violão. Ela se apresenta no Teatro NET em São Paulo, nos dias 25 e 26, quinta e sexta-feira. Confere, é isso? Quinta e sexta-feira, às 9 da noite, tá bom? É um show que ela faz, como disse, só ela e violão, o que já é inusitado, mexendo com as versões, mexendo nos arranjos das grandes músicas que a projetaram na carreira, né? Ô Edgar, e quando ela parou a cidade com o Canto da Cidade ali no Vão Livre do MASP, faz tempo isso, ela veio pra cá, deu uma entrevista aqui na Jovem Pan e saiu.
daqui, falando assim, o MASP naquela época, o MASP fica na região da Avenida Paulista, uma região central, fazia um evento naquela época que iam lá umas 50 pessoas, no máximo 100 pessoas, para ver ali algumas bandas, alguns artistas. O som do meio-dia, né? você tá dizendo? O som do meio-dia. Isso aí. E a Daniela Mercury simplesmente, foi em 1992, travou a cidade de São Paulo. Minutos antes ela tinha dado essa entrevista aqui na PAN. E aí, na época, eles falaram assim, eu tinha acabado de voltar de um carnaval da Bahia e tinha visto a Daniela lá. E eles falaram assim, ô Zé Armando, você que foi pra Bahia, sabe? Entrevista aí, porque é uma cantora lá da Bahia, ninguém conhece muito, aí se transformou no grande nome da música brasileira. Agora às 11 horas 23 minutos, horário de Brasília. Primeiro vamos falar aqui, Ellen, dessa polêmica que gerou um artigo, um texto publicado pela Fernanda Torres, que irrita as feministas, porque ela fala, chega desse chororô, né? É das Para com esse chororô. É das minhas, chega desse chororô. Sabe que me dá até um pouco de preguiça isso, gente, mas não dá pra deixar de falar, né? Não dá até porque é a Fernanda Torres, até porque é uma pessoa super, né, não que é é porque reconhecida. ela. Não, Mas sabe é porque que eu é acho? ela. Que é Gente, todo bom cronista, sabe que é necessário uma boa polêmica, senão você não vai repercutir, eu não falaria dela se não fosse, né? Não, mas eu não acho que é porque é ela, é porque ela tem uma visão e toda visão deve ser respeitada, sobre alguma coisa. Não, mas é porque é ela. Se fosse a Maria do Bairro falando, as que pessoas não, né? isso você não levaria em as consideração. pessoas não repercutiria como repercutiu, gente. É óbvio. E por que não repercutiria como repercutiu? Então porque você soa, inclusive. Ela gente, vamos explicar pra Calma, quem não gente, entendeu é o que seguinte, diz o ela texto. publicou um texto Vai. em que ela, entre outras coisas, ela diz que a vitimização do discurso feminista irrita ela mais do que o machismo. E ela cita várias passagens da vida dela, entre elas uma passagem com a babá dela, que ela diz: minha babá era um avião de mulher, uma mulata mineira chamada Irene, que causava furor onde quer que passasse. Eu ia para a escola ouvindo os homens uivando, grunhindo, ganindo, gemendo nas obras, nas ruas, enquanto ela seguia orgulhosa. Sempre associei esse fenômeno à magia de Irene, um assédio que não a diminuía. Pelo contrário, era um poder admirável que ela possuía e que eu nunca cheguei a experimentar. O texto fala outras coisas nesse sentido. Por que gerou esse... Não é não gostei. É porque é desonestidade intelectual. O que acontece? As mulheres não foram... Desonestidade intelectual. Gente, as pessoas, as ela mulheres... não pode sentir isso que ela falou. Gente, as mulheres não são criadas numa sociedade diferente dos homens. Ou seja, é normal que uma mulher seja machista, que reproduza conceitos machistas? A gente sabe que sim, porque você está na mesma sociedade. O que acontece é que a Fernanda Torres é uma pessoa que estudou, é uma pessoa que vem de um meio cultural interessante, que tem uma produção cultural muito interessante. Para reproduzir esse tipo de fala e esse tipo de coisa, é desonestidade intelectual. Eu acho que é o mínimo que você pode dizer. Ela usa... Gente, ela tá dizendo que a babá era uma mulata, que os homens uivavam, ganindo e gemendo nas obras e elogiando. Gente, desculpa, mas não tem outro nome pra você dar pra isso. Ela tá dizendo que discurso feminista irrita mais do que machismo. Não tem outro nome se você não quer dar uma... Ela quis criar uma polêmica. Ela queria repercutir. Conseguiu, com base em argumentos que são, no mínimo, desonestidade intelectual. Ela não quis criar nada, ela quis colocar o ponto de vista dela. E me parece uma patrulha esse teu ponto de vista, porque ela pode dizer o que ela quer, ela é livre pra dizer o que ela quer. Ela é livre, gente. O problema é uma pessoa que é esclarecida reproduzir uma coisa que é completamente machista. Sobre o teu ponto de vista, mas tá no teu olho. Não é Você machista. Você sabe de onde vem mulata? Não, de onde vem a expressão mulata, mas gente? Tá no teu olho. Você sabe o que quer dizer um homem ganindo e uivando para outra mulher nos dias de hoje? Peraí, mas você tá fazendo o entendimento do texto dela, você tá trazendo literalmente para uma coisa que você quer argumentar em cima. Eu acho que você, de repente, isso que você tá colocando como mulata, colocando esse termo, da onde veio, tudo, não tá no enxergar dela quando ela escreve. É isso que eu quero só dizer. É plural a visão, tem pontos de vista diferentes. Eu não acho que necessariamente ela, quando diz isso, está sendo racista ou está se utilizando de um termo pura e simplesmente machista. Ela está colocando um argumento para alimentar aquela retórica e defender uma retórica que ela tem sobre um assunto. Sim, mas quando você alimenta a retórica com coisas que são, e ela sabe que são, gente, você vai dizer que a Fernanda não sabe que são? Essa é a questão. Você diz o seguinte: eu estou alimentando a minha retórica, eu estou repercutindo com argumentos
que não são argumentos realmente embasados, são reproduções de um pensamento machista que ela usa ali para defender a sua posição dela, que gerou uma baita polêmica, desculpa eu dizer palavrão. Mas com expressões e agora que são muito fortes. Né? E tá, obviamente, repercutindo. Estão dissecando esse texto, inclusive com os termos Eu e acho tal. que ela tem mais o que fazer do que querer criar polêmica, mas tudo bem. Eu acho que ela colocou... Gente, acho que ela não precisa qual criar cronista não quer criar pra polêmica, gente? Qual cronista não quer criar uma polêmica? Criar polêmica pela polêmica só pra conseguir o texto dela, você já Eu acho vai que é o pra que ler ela ali. acha, porque Há ela é quanto uma tempo pessoa alguém não comentava um texto dela? Estouramos aqui, hein? Ô, Zé, vai Deixa falar? pra amanhã, fala amanhã. Não, fala aí, vai Não rapidinho. quero falar agora, nós já estouramos, só fala amanhã. Chega. Calma, Zé Armando. Isso aqui é um programa democrático, Zé Armando. Me irritei. Bom, tá bom. Depois você fala então dessa coisa do Datena. Vai ficar velho amanhã, você não vai poder falar. Datena e Na SBT. verdade, é uma polêmica que tá se gerando aí. Mais Eu uma. já até contei essa história. O Datena tá insatisfeito lá na Band, que ficam mudando o horário dele. Um pessoal do SBT ficou sabendo disso, meio que se aproximou e tal, mas não tem nada ainda certo. Não vai assim, o Datena vai sair, vai pro SBT. Não, só há um namoro, uma porta que se abriu. Peraí, uma Zé janela. Armando, o Datena vai ou não vai pro SBT, Zé Armando? Fato ou boato? Boato, neste momento boato. A única coisa que eu disse, e aí a Ellen vai falar: o Vanucci botou esse texto no blog dele pra gerar polêmica, pra, Você é um pra machista, entrar no Zé coisa. Eu sou um Armando. machista porque defendo o Datena, aquelas coisas todas. Eu ainda sou a favor do respeito às pessoas, independente de ser homem, mulher, gay, branco, negro, amarelo, vermelho, enfim, a gente tem que respeitar as pessoas pela essência que ela é. Em relação ao Datena, o Datena não vai para o SBT neste momento, tem um contrato longo, mas sabem que se usassem ele ali no finalzinho da tarde, poderia potencializar e muito a grade do SBT. Vamos lá, o ganhador hoje do nosso Quem? kit não, é a camiseta, tá? Eu ia dizer o kit, mas a nossa caneca tá em produção. Falta. Tá em produção. É Você deu isso, muita vamos falar a caneca, verdade Edgar, aqui. foi isso? E agora meu telefone... Ah, não, destravou. Eu queria ver aqui o ganhador. O Paulo Andrade, tá? Participou pelo Twitter. Ele disse o seguinte, que é o caminho nosso, né? Eu acho que a gente quer que isso cada vez mais amadureça a ponto de um petista gostar do Cláudio Tonholi. Pode acontecer, né? Então ele diz o seguinte, ó, eu sou PT. O Paulo Andrade, ele diz, eu sou PT e amo o Cláudio Tonholi. Tá bom? E diz assim, me condene. Não vamos te condenar, é Não esse tá o caminho. condenado, não. Paulo. Você ganha a camiseta do Morning Show, tá bom? A produção vai entrar em contato com você pra você receber essa nossa camiseta. Ó, rapidinho, eu acabei de receber aqui, Edgar, bateu o recorde de audiência ontem, a regra do jogo... Mas é de verdade esse número? De verdade. Pois é. 37 pontos de média, equivalente a 52% de share. Há muito tempo, há mais de 3 anos pelo menos, no horário nobre, a Globo não chega nesses 37 pontos. Acabou o programa. Tá fechando a lojinha. Por hoje é só. Tchau, Paulinha. Tchau. Um beijo, viu? Um beijo, Te amo. querido. Tchau, Tchau, Zé tchau. Armando. Tchau, Ellen. Tchau. Tonholi já saiu correndo. Ah, ela Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.